Então, nós temos aqui, né? Potências de I. A gente já viu isso antes, né? Mas vamos só dar uma revisada. Como a gente sabe, o I ele é a raiz quadrada de menos 1. Então, pela própria matemática em si, então, se eu elevar o I ao quadrado, então o resultado será menos 1. O I elevado a 3 é a mesma coisa que I ao quadrado vezes I, que dá menos I. E I a quarta seria a mesma coisa que I elevado a 3 vezes I, que dá o próprio I ao quadrado, né? Menos I ao quadrado, que vai ser um positivo. Aí vocês percebam o seguinte, né? Que esses fatores eles vão sempre se repetindo, tá? E vai estar sempre havendo uma repetição nesse caso. Por exemplo, I a quinta, que vai ser igual a I, né? Ó, ou seja, I elevado a 5, que é igual a I. I elevado a 6, que é igual a I ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 1, né? I elevado a 7, que é a mesma coisa que o I elevado a 3, que vai dar menos I. E o I elevado a 8, que é a mesma coisa que I elevado a quarta, que vai dar 1. E percebam também que se eu fosse somar esses fatores, ó, se eu somasse, por exemplo, né, tudo que eu tenho aqui, ó, viu, ó, se eu somasse I menos 1, menos I e 1, né, se eu fosse somar tudo, esse resultado aqui daria 0. Então, nessa parte aqui, só para vocês entenderem e também verificarem essa pequena propriedade. Ok? Só para também vocês observarem, né, as repetições que nós temos, esse pequeno padrão que nós temos entre as potências de I. Só um segundinho. Então, nas potências de I, então a gente observa que no desenvolvimento desses I elevado a N, né, ou seja, I elevado a um número pertencente aos naturais, os valores se repetem de 4 em 4 unidades. Então, dessa forma, para calcularmos esse I elevado a um número, basta a gente calcular o I elevado a R, em que esse R é o resto da divisão do N por 4. Exemplo, né, que nós temos aqui. Calcule I elevado a 63. Se eu pegar 63 dividido por 4, né, pegar aqui o 63, você já viu ali que o resto dá 3, né? 63 dividido por 4, o máximo que eu vou conseguir aqui é o quê, né? 6 por 4, né? Aí vai dar 1, 1 vezes 4, 4, sobram 2. Aqui, né? Baixo 3, nós temos 23. 23 por 4. 23 por 4, então eu vou ter aqui 5, pois não? 5 era o resultado. Ah, pronto, 5, o resultado. Aí 5 vezes 4 vai dar 20, então o resto é 3. Então, é este 3 aqui, este resultado, este resto que eu vou utilizar. Então, esse I elevado a 63 é o mesmo que I elevado a 3, cujo resultado a gente já viu lá. E vai dar menos I. Então, a gente vai sempre se basear numa divisão por 4 e nós vamos ter os restos. Em uma divisão por 4, a gente vai ter 4 restos, né? O 0, o 1, ou 2, né? Ou o 3. Sempre vamos ter esses 4 restos.
Então, pessoal, porque eu só estou dando um aviso aqui o pessoal da casa. Então, nas potências de I, né? Lembrando, ó, a cada 4 potências de I, né? Aí nós temos esses valores aí, né? Pois bem, né? Então a gente vai. Pois bem, então a gente vai continuando aqui. Então aqui, ó, veja só. Esse I é como se ele fosse. Vamos lá. Resto 1, resto 2, resto 3 e resto 0, né? Só para vocês também lembrarem, né? Quando forem dividir, aí vocês já podem até já sabendo do resultado logo de imediato, né? Aí só para recapitular aqui, para determinar os valores das potências, com expoentes maiores é só dividir ele por 4 e considerar o resto da divisão. Aí vamos pegar aquele exemplo da aula passada, numa aula anterior, que a gente viu essa parte das potências de I, que vamos pegar I elevado a 2014, né? I elevado a 2014, e nós temos 2014 por 4, que vai dar 503, né? E o resto vai ser 2. Então vai ser a mesma coisa que I elevado a 2, que dá menos 1. Aí vamos agora pegar um outro exemplo, que seria uma expressão envolvendo potências de I. Então, calcule o valor da expressão, né? I elevado a 125 menos I elevado a 126 mais I elevado a 127 menos I elevado a 128, sabendo que a unidade imaginária I vale raiz quadrada de menos 1. Então, na nossa primeira aqui, ó, onde eu tenho I elevado a 125, eu fazendo a divisão, né? Observe que eu tenho aqui, ó, I elevado, né? Eu tenho aqui I elevado a 1, porque o resto é 1. Então, I elevado a 125 igual a I elevado a 1, que é o próprio I. E aí eu tenho, utilizando aqui o 126, né? 126 dividido por 4, percebe-se que eu vou ter um resto 2. Então, eu vou ter aqui I elevado ao quadrado, que dá menos 1. I elevado a 127. 127 por 4. Percebo que eu vou ter um resto 3. Então, I elevado a 127 é igual a I elevado a 3. Então, vai dar menos I. E o 128, né? Ó, 128 por 4. Eu consigo um número exato. Então, nosso resto será 0. Então, I elevado a 128 é igual a I elevado a 0, que ainda é igual a 1. Então, nesse caso aqui, I elevado a 125 menos I elevado a 126 mais I elevado a 127 menos I elevado a 128 é a mesma coisa que se eu substituir aqui eu vou ter I, eu vou ter menos 1 mais menos I menos 1. Então aqui vai ficar I mais 1 menos I menos 1. O resultado disso, você já está observando que, como diz, literalmente não vai dar em nada. Porque percebam aqui, ó. I e menos I. Duas coisas de valores iguais com sinais diferentes. E aqui eu tenho, ó, mais 1, menos 1. Então vai dar em nada. Tanto é que o resultado disso será 0. Ok? Na nossa atividade vamos ter algumas dessas. Vamos ter algumas
dessas coisinhas, de fazer essas expressões. Portanto, i elevado a 125 menos i elevado a 126 mais i elevado a 127 mais i elevado a 128 vai dar zero. Agora, passando para outro assunto. Passando agora para outro assunto, nós vamos ter aqui o módulo de um número complexo. Aí, por definição, né, o módulo é a distância do número até a sua origem, né? Seria mais ou menos isso, por definição. Então, o número complexo, nesse caso, o módulo será a distância do seu afixo à origem. Ou seja, a gente já viu que o que é o afixo, que seria a localização do número complexo, em um plano semelhante ao plano cartesiano. Por que semelhante? Porque na retazinha, né, horizontal, nós vamos ter os números reais, na reta vertical nós temos os números imaginários. Isso forma o plano de Argand-Gauss ou o plano complexo. E cada pontinho lá é o afixo de um número complexo. Então, no caso aqui, nós temos um plano cartesiano e a representação de um número complexo genérico, A mais BI. Então, o módulo vai ser essa distânciazinha que vocês viram, da origem até o plano complexo. Percebe-se que essa reta ela forma um ângulo θ qualquer. Depois a gente vai falar sobre esse ângulo, quando mais para frente. E nós temos aí o módulo de Z. O módulo, vamos lembrar, ele está realmente entre módulos, porque ele vai ser sempre positivo, porque, como vocês sabem, não existe esse negócio de distância negativa. Né? Não existe a distância negativa. Na física, acho que existe a distância... Não existe esse negócio, né? Então, pode existir, por exemplo, velocidade negativa. Só se eu estivesse indo para trás, mas acho que isso aí é outra coisa. E a aceleração, existe a aceleração negativa, né? Que é como se estivesse freando ou desacelerando algum objeto. Então, aqui nós observe aqui que nós temos, ó, eles formam um triângulo, retângulo, e aí triângulo, retângulo, você vai lembrar do cara, né? Do carinha lá, o Pitágoras, você vai lembrar dele. E aí vamos ter aqui o módulo de Z vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, esse complexo Z, esse módulo vai ser como se fosse a hipotenusa, e aqui o Azinho um cateto, e o Bzinho é outro cateto. Por exemplo, nós temos aqui esse complexo Z, que é igual a 1 mais raiz de 3 i. Então, fazendo o módulo do complexo, vai ficar 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Então, nesse caso, nós vamos ter 1 mais raiz, 1 mais 3 ao quadrado, 1 mais 3, perdão, que dá 4, e a raiz quadrada do 4 vai ser 2. Entendeu? Então, nesse caso aqui dos nossos complexos, né, nós vamos pegar aqui alguns exemplos. Então, aqui vamos verificar o seguinte, ó. Nesse primeiro aqui, ó, se Z é igual a 1 mais I, então o módulo de Z vai ser o quê? 1 mais I, né? Como a gente vamos lembrar, o módulo é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então aqui nós vamos ter o seguinte, o módulo de Z vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então o módulo desse número complexo será raiz quadrada de 2. Pronto, acabou isso aqui no módulo. Tá? Aí aqui,
Se o z é igual a 3i, então qual é o módulo dele? Nesse caso vai ser fácil, né? Então aqui eu tenho 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que vai dar 9, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, z, módulo dele, né? Nesse caso. Então vamos ter aqui. O z vai ser então 3 mais 4 vezes raiz de 2i. Então, nesse caso, o z vai ser o quê? O módulo dele. Eu vou ter 3 ao quadrado mais 4 raiz de 2 elevado a 2, né? E depois tirando a raiz quadrada dele. O módulo vai ser quanto? 3 ao quadrado, 9. Aqui vai ser 32, né? Ó, porque 4 ao quadrado dá 16 e 16 vezes 2 vai dar 32. Então fica somando aqui, eu vou ter então raiz quadrada de 41. Agora aqui, z igual a raiz de 2 menos i raiz quadrada de 2. Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter aqui então raiz quadrada de 2 mais menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 2 mais 2, que dá 4. Raiz quadrada de 4 vai ser igual a 2. Com isso aí, já encerro o assunto da aula, gente. Aí eu pergunto aí, vamos lá, alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Pode tirar aqui o Tem como negócio. tu voltar no primeiro exemplo só na parte do... O primeiro que tu mostrou para mim dar uma olhada de novo na forma. Pronto, deixa eu ver aqui. Seria esse primeiro aqui? Não, do outro exemplo da potência das raízes de 1. Perdão, potência de 1. É esse daí. Todos eles dividem por 4 e bota o i elevado ao resto, né? Isso, sempre a gente aproveita o resto nesse caso. Ok. Ok? Mais alguma dúvida? Quanto ao módulo, eu acho que não tem muita dificuldade, que é só você pegar a parte A, né, que seria a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado e depois tira a raiz. Né? Acho que com isso não temos dificuldades. Esse seria o assunto da aula. Aí nós vamos ter a nossa atividade, que a atividade você vai encontrar no livro lá na página 241, a questão 28, e na página 245, as questões 31 e 32. Vou deixar um pouquinho mais extenso para a gente poder tentar compensar aquela nossa última aula que foi perdida. Então aqui você vai calcular o valor de cada expressão, que pode dar número complexo ou não, como nessa primeira aqui, você tem na letra A, i elevado a 42 mais 2. Aqui, né, você vai dividir, né, o expoente por 4 e aproveitar o resto para ver o que é que dá nisso aqui. Assim como na letra B, percebe que tem i menos i elevado a 115. Aqui vamos tentar aplicar, porque você percebe que eu tenho i elevado a 13 vezes i elevado a 2. Aí aqui você pode resolver de algumas outras maneiras, né? Bom, se eu tenho i elevado a 13 mais vezes i, eu posso juntar, né? Porque são potências de mesma base. Tá? Aqui seria 14i, e aí 14i você pode multiplicar por 2,
E aí depois você pode dividir isso por 4, né? Aqui, I elevado a 362 dividido por I elevado a 245 elevado a 3. Primeiro você vai ter que trabalhar essa parte de dentro do parênteses, porque aqui, se você perceber, aqui é como se fosse um quociente de potência de mesma base, em que eu tenho o seguinte, que aqui, aqui eu subtraio os expoentes, multiplica por 3, aí depois você tem que dividir por 4, né? E aí o restante você já sabe como fazer nessas outras, né? E aqui percebe que eu tenho, ó, essa última, I elevado a 10. E aqui vocês vão tentar fazer isto aqui elevado a 10. Dica para isso aqui. Isso aqui eu posso decompor em outros valores, tá? Que depois eu vou até explicar melhor, mas isso aqui eu vou tentar decompor em outros valores. Como, por exemplo, tentar fazer I. Eu posso tentar fazer 1 mais I ao quadrado, que aí vai dar, por exemplo, o primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Tá? Dá essa dica aqui para vocês resolverem essa letra F. Isso na primeira, né? Na segunda, é para determinar o módulo de cada complexo, tá? Tá aí tá as opções, aí vocês vão determinar, as opções não, os itens, aí vocês vão determinar o módulo de cada número complexo desses aí. Na terceira, como é que vocês vão fazer? Ele dá o complexo, porém está faltando, né, um númerozinho, está faltando lá alguma coisa. Ele dá o módulo desse complexo para você encontrar esse número. Ou seja, nessa letra A, né, eu tenho aqui x mais 4i, o módulo dele é 2 raiz de 3. Então eu vou pegar 2 raiz quadrada de 3, de 13, né? Igual a raiz quadrada de x ao quadrado, de x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí daí vai para você tentar resolver. Dá para fazer. Porque aqui tá, desse lado aqui eu tenho raiz quadrada, é só eu elevar ao quadrado tudo que tem desse lado aqui da igualdade. Certo? Acho que com isso dá para vocês desenvolverem a atividade direitinho, né? Acredito eu. Ok? Então era só isso mesmo a nossa aula de hoje. Então só agradecer aí a presença, agradecer a participação de vocês. E aí estaremos de volta então amanhã na nossa próxima aula. Então uma boa tarde a vocês, né? E até a próxima. E daqui a pouco Valeu, eu até coloco. mais. Falou. Tchau, até amanhã. Até.